A paz do Senhor, tudo bem? Eu vou trazer um novo significado para essas três figuras japonesas, que é não vejo, não ouço e não falo. Que você possa tampar os seus ouvidos para não ouvir as mentiras de Satanás, que diz que você já é um derrotado, que na tua vida não tem solução, que para tua família não tem mais jeito, que o teu casamento já acabou. Eu quero te dizer a você que está assistindo esse vídeo que isso é mentira de Satanás. Antes, dê o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem para dizer para você. Quando o homem ele dá ouvido ao Senhor, o seu pensamento muda, a sua situação muda. Mas aquele que só dá ouvido, que abre o seu ouvido para ouvir o que o povo diz, veja o que Provérbio 28 e o versículo 9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quando o homem tampa o seu ouvido para não ouvir a palavra de Deus, lá em Provérbio diz isso. Então, que você possa abrir os seus ouvidos, não para Satanás, mas para ouvir a palavra de Deus. Porque quando o homem abre os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Salmo 49, e o verso 1 diz: ouve isto, vós todos os povos, inclinai os seus ouvidos, todos os moradores do mundo. Porque o homem, quando ele abre o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus, ele verdadeiramente, ele entende, ele ouve Deus falar. Algumas pessoas dizem assim: o crente diz que Deus só fala com ele. Não, Deus ele fala para todo o povo. Agora, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando. Então, tampa os teus ouvidos para não ouvir o que Satanás diz, mas antes, abre o teu ouvido para ouvir as bênçãos do Senhor, o plano de salvação que Deus tem para a tua vida. Vamos falar agora dos olhos. Da mesma forma que devemos tampar os nossos ouvidos para não ouvir as mentiras de Satanás, mas devendo abrir os nossos ouvidos para ouvir as bênçãos de Deus, assim os olhos. Fecha teus olhos para o pecado, fecha teus olhos dos caminhos maus, dos caminhos que te levam para a perdição, dos caminhos que não é correto ao Senhor. Antes, abra os teus olhos para enxergar o que Deus tem para a sua vida. Lá no livro de Salmos 25 e o versículo 15 diz assim: os meus olhos estão continuadamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Que você possa estar sempre olhando para o Senhor, vendo as bênçãos que Ele tem para te dar, vendo as bênçãos que Ele já tem derramado na tua vida. Pois olhando para o Senhor, Ele vai te dizer o caminho que você deve seguir, o caminho que você deve andar. Porque se você andando na presença do Senhor, você olhando para o Senhor, os teus pés não vão estar mais no pecado, os teus pés vão estar no caminho do Senhor, a tua vida vai estar na direção do Senhor Jesus. Vamos falar agora da boca. A tua boca, tu tem emprestado a quem? A tua boca tem falado boca de bênção ou de maldição? Lá no livro de Salmos 34 e o verso 1 diz assim: louvai ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuadamente na minha boca.
que você abra a sua boca para louvar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, não para amaldiçoar, mas para abençoar. Que você possa entender esse significado, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração e você possa entender nesse dia de hoje esses 3 significados que eu trago para você, que é: tampa os seus ouvidos para não ouvir o que não vem de Deus, mas antes abra o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus. Feche os teus olhos para não ver o pecado, para se desviar do pecado, mas antes abra os seus olhos para ver as bênçãos de Deus na tua vida, para ver o caminho que você deve andar. E o terceiro, que você feche a sua boca para não falar aquilo que não agrada a Deus, para não amaldiçoar o seu próximo, mas abra a sua boca para abençoar o seu irmão, abençoar o seu próximo e abençoar a sua vida. E eu quero deixar esse versículo de encerramento que se encontra lá no livro 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso de número 9, que diz: as coisas que os olhos não viu e o ouvido não se ouviu e não subira ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, pode também deixar o seu comentário e para que outras pessoas também possam ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e aquele shalom, shalom Adonai, fica na paz.